O evangelho de hoje é Marcos 10, de 32 a 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a memória de Santo Agostinho da Cantuária, bispo, monge e missionário. Um século após São Patrício ter convertido os irlandeses ao catolicismo, a atuação de Agostinho foi tão importante para a Inglaterra que modificou as estruturas da região da mesma forma que seu antecessor o fizera. Ele nasceu em Roma, Itália. Era um monge beneditino do mosteiro de Santo André, fundado pelo Papa Gregório Magno naquela cidade. E foi justamente esse célebre Papa que ordenou o envio dos missionários às Ilhas Britânicas. Em 597, para lá partiram 40 monges, todos beneditinos, sob a direção do monge Agostinho. Mas antes ele quis viajar à França, onde se inteirou das dificuldades que a missão poderia encontrar, pedindo informações aos vários bispos que evangelizaram nas ilhas e agora se encontravam naquela região da Europa. Todos desaconselharam a continuidade da missão, mas tendo recebido do Papa Gregório Magno a informação de que a época era propícia, apesar dos perigos, pois o rei de Kent, Ethelberto, havia desposado a princesa católica Berta, filha do rei de Paris. Ele resolveu corajosamente enfrentar os riscos. A chegada foi triunfante. Assim que desembarcaram, os monges seguiram em procissão ao castelo do rei, tendo a cruz à sua frente e entoando pausadamente cânticos sagrados. Agostinho, com a ajuda de um intérprete, colocou ao rei as verdades cristãs e pediu permissão para pregá-las em seus domínios. Impressionado com a coragem e a sinceridade do religioso, o rei, apesar de todas as expectativas em contrário, deu a permissão imediatamente. No Natal de 597, mais de 10.000 pessoas já tinham recebido o batismo, entre elas toda a nobreza da corte, precedida pelo próprio rei Ethelberto. Com esse resultado surpreendente, Agostinho foi nomeado arcebispo de Cantuária, primeira diocese fundada por ele. A notícia chegou ao Papa Gregório Magno, que com alegria enviou mais missionários à Inglaterra. Assim, Agostinho prosseguiu e ampliou o trabalho de evangelização, fundando as dioceses de Londres e Rochester.
Não conseguiu a conversão de toda a ilha porque a Inglaterra era dividida entre vários reinos rivais, mas as sementes que plantou se desenvolveram no decorrer dos séculos. E o Evangelho de hoje vem nos falar do terceiro anúncio da paixão, morte e ressurreição de Cristo, enquanto caminhava com os discípulos para Jerusalém. Nota-se que a palavra vai dizer: os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Lembremos que ontem Jesus falava das consequências ou recompensas para aqueles que o seguirem, que confiarem e crerem nele. E faz questão de afirmar: com perseguições. Assim, junto com a alegria da glória em Jesus, muitas situações acontecem para nos fortalecer na fé. Enquanto Jesus anuncia sua paixão, morte e ressurreição, Tiago e João pedem lugares e honras. Os demais discípulos se enfurecem. A incompreensão, vaidade, rixas e o medo querem tomar de conta. Porém, Jesus chama a atenção dos discípulos, os exorta e os encoraja. Eu peguei aqui para a gente refletir. Entendo o real significado do servir na linguagem do amor e do testemunho de Jesus. Estou disposto a servir como Jesus em tudo. Na verdade, estou disponível ao serviço do Senhor ou tenho feito exigências? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Hoje, sem sombra de dúvidas e com muito amor, Jesus traz uma mensagem que é para nós cristãos a síntese de sua vida, o serviço do amor. Jesus se doa, na verdade, sua doação e entrega são tão sublimes que nada mais importa a não ser o amor que constrói, restaura, une, revigora e conforta. Podemos perceber que o clima de tensão aumenta a cada passo dado em direção a Jerusalém. Cada explicação, orientação e exortação de Jesus tem um peso ainda maior, pois se aproxima a sua glória, que será manifestada na cruz. Sim, é na cruz, na perseguição e até mesmo na humilhação que a glória de Deus brilhará para aquele que perseverar até o fim no amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você creia verdadeiramente em Jesus Cristo e com ele aprenda a viver o serviço do amor, tão ensinado e testemunhado em todas suas ações, desde o falar e o calar, o tocar e o cuidar, o ver e se aproximar. Sua presença une, cura, aquece, anima, restaura, traz ordem e paz. Que eu e você não busque sempre ser o melhor, mas sim ser melhor cada dia. Que pela intercessão de Santo Agostinho da Cantuária, sejamos sempre fiéis e obedientes ao Senhor em tudo o que fizermos. Amém.